Os 200 anos de independência do Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Seu território estende-se desde os Pampas do Sul até a Amazônia no norte, passando pelo Pantanal, pelo Agreste e pela Mata Atlântica. Tem mais de 200 milhões de habitantes que falam, quase todos, o português. Vive há 150 anos em paz com todos os seus vizinhos e é reconhecido internacionalmente como um povo alegre e que todo ano realiza uma das maiores festas do mundo, o Carnaval. Mas como surgiu em plena América do Sul um país tão grande? Como é possível que tantos falantes de português nas Américas tenham se reunido em um só país? Para entender, é preciso voltar até as raízes dessa nação e compreender como foi a sua separação de Portugal, como se deu a sua independência. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rovilson Portela e eu sou um professor de História apaixonado pelo passado dos países da América Latina. Hoje eu vou contar, em português, como vocês já perceberam, sobre uma história que envolve uma rainha, um rei, um príncipe... Não são nenhum desses. Uma história que envolve uma guerra, uma rainha louca, o seu filho indeciso, a viagem mais maluca de todas, um jovem príncipe que decide brigar com o pai, uma princesa linda e inteligente e um sábio cientista, além dos destinos do território que gerava as maiores riquezas do mundo naquela época. Mas também é a história dos habitantes desse território, uma colônia em que viviam centenas de milhares de pessoas sob leis que impediam seu desenvolvimento. Não podiam construir escolas, não podiam construir universidades, não podiam publicar nem jornais, nem livros, não podiam ter indústrias e nem fazer comércio com outros países que não a sua metrópole. As pessoas que nasciam neste lugar nunca chegavam a participar do governo. Apesar disso tudo, esse território foi ficando cada vez mais rico e mais rico, graças à exploração do trabalho de milhões de escravos africanos e indígenas. Foi ficando tão rico, tão rico, tão rico, que de repente os homens ricos desse lugar eram mais ricos que os homens ricos que viviam na metrópole. E assim, cada vez mais pessoas foram percebendo a injustiça que representava o tipo de dominação que a metrópole exercia sobre essa colônia. É assim que começa a história da separação entre Brasil e Portugal, a história da independência do Brasil. Mas você sabe o que significa independência? Independência não é só se separar. A palavra independência significa não depender mais. O problema é que o Brasil dependia muito de Portugal. Afinal, apesar do ouro e dos diamantes, na colônia só se plantava açúcar e alguns poucos alimentos básicos. Os brasileiros dependiam do comércio com Portugal para tudo, desde comprar roupas, móveis ou qualquer outro alimento. O Brasil não tinha um governo próprio, não tinha soldados, escolas, indústrias. Por isso, em 1800, parecia que a independência do Brasil era impossível, devido a esse controle extremo que Portugal mantinha sobre toda a vida dos habitantes do território brasileiro. Mas a história nem sempre acontece como se espera. Em 2022, os brasileiros comemoram os 200 anos da Declaração da Independência feita pelo príncipe regente Pedro de Alcântara em 7 de setembro de 1822, quando ele estava próximo ao rio Ipiranga, onde hoje é a zona sul da cidade de São Paulo. Mas as lutas dos brasileiros pela sua independência já ocorriam desde o século anterior, com destaque para a Inconfidência Mineira, que teve como herói Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e a Conjuração Baiana, que teve seus líderes presos e mortos. Apesar de toda essa luta, o processo de separação de Portugal começa mesmo 13 anos antes da Declaração de 1822, em 1807, com a viagem
mais louca de toda a história. Talvez vocês já tenham visto esse sujeito. Se não conhecem, eu lhes apresento Napoleão Bonaparte, líder da França que, entre muitas outras coisas, obrigou todos os países a escolherem entre apoiar a França ou seu maior inimigo, a Inglaterra. Dessa forma, ele invadiu metade da Europa, inclusive a Espanha, chegando nas fronteiras de Portugal, que não tinha nada a ver com a guerra, mas que era um importante parceiro dos ingleses. Napoleão exigiu que os portugueses declarassem guerra à Inglaterra e aprisionassem todos os navios ingleses. Caso contrário, ele invadiria Portugal e destituiria a dinastia da família Bragança. O problema é que os ingleses, que tinham a maior marinha do mundo naquela época, responderam que se Portugal não declarasse guerra à França, todos os navios portugueses que atravessavam o Atlântico com as riquezas vindas do Brasil seriam confiscados ou afundados. Para complicar, a rainha de Portugal começou a enlouquecer. Até hoje, ela é conhecida como Maria a Louca. Seu filho João assumiu como regente e coube a ele a difícil tarefa de tomar uma decisão sobre essa guerra. O que você faria no lugar de Dom João? Se apoiasse a França, poderia perder todos os seus navios e riquezas e sofrer uma invasão por mar. Se apoiasse a Inglaterra, poderia sofrer uma invasão por terra e perder a coroa e até mesmo a cabeça. Bem, diante da obrigação de ter que escolher entre França e Inglaterra, Dom João escolheu o Brasil. Ele embarcou em um navio com destino à sua rica colônia localizada do outro lado do Atlântico, o que naquela época representava mais de 3 meses de viagem. É claro que ninguém quis ficar para trás, e junto com o rei, a rainha louca, sua esposa, seus filhos, foram milhares e milhares de nobres, padres, funcionários, assessores, ricos comerciantes, etc, etc. O rei também levou quase todos os navios da armada e boa parte do exército e de seu armamento, deixando o povo de Portugal sem comando e sem forças para resistir à invasão. Bem, Dom João não poderia deixar para trás o dinheiro do governo, a prataria e os tapetes dos palácios e das igrejas, e até mesmo a gigantesca Biblioteca Real foram embarcados e levados para o Brasil. Tudo isso foi feito às pressas, e quando as tropas francesas chegaram em Lisboa, capital de Portugal, ainda puderam ver os últimos navios sumindo no horizonte. Imaginem o desespero do povo quando foi informado da invasão francesa, da fuga do rei e da sua última ordem: não resistam aos invasores. Mas para quem embarcou também não foi muito agradável. Teve uma infestação de piolhos e ratos nos navios. Finalmente, em fevereiro de 1808, eles chegaram ao Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, um rei europeu tinha cruzado o Atlântico e pisado em solo americano. Você me convenceu. A viagem foi realmente louca e incrível. Mas por que a chegada da família real foi tão importante para a independência? Boa pergunta! Primeiro, é importante saber as mudanças que a chegada da corte proporcionou ao Brasil. Uma das primeiras medidas do rei assim que chegou na América foi a abertura dos portos. Significa que os brasileiros poderiam comprar e vender seus produtos para qualquer país. Esse é um momento muito importante, pois do ponto de vista econômico, essa já foi uma verdadeira independência. Além disso, Dom João criou a primeira faculdade de medicina e de direito, o Banco do Brasil, autorizou a publicação de jornais, de livros e o funcionamento das primeiras fábricas. E, finalmente, em 1815, Dom João elevou o status do Brasil para o de Reino Unido a Portugal, o que significava que Portugal e Brasil não eram mais metrópole e colônia, mas um só reino, com os mesmos direitos.
Com tudo isso, Dom João tornou o Rio de Janeiro o centro do Império. Ao trazer instituições como escolas, universidades, imprensa, ele tornou o país mais capaz de viver sem os laços que o prendiam a Portugal. Pode-se dizer que a estadia de Dom João VI construiu as bases para a separação da colônia.